Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos que estão neste estudo das terças-feiras, estudo esse que é para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na segunda lição do profeta Ageu e o nosso texto bíblico em classe, ou texto para estudo, é do verso 1 até o verso 9. E assim sendo, vamos estar destacando o nosso texto áureo, que é o verso 4, quando diz: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçados todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Assim, dando sequência à nossa lição, como o nosso padrão é de termos 3 subtítulos, assim teremos essa lição número 12, uma grande glória é anunciada, distribuída a lição em 3 subtítulos. Primeiro subtítulo: a presente casa era como nada em comparação à primeira, os 3 primeiros versos. Segundo subtítulo: a exortação a trabalhar em vista da promessa. Deus tinha promessas, e nessas promessas, por causa dessas promessas, é a sua vontade ou interesse bem declarado de que a casa viesse a ser construída. Terceiro subtítulo: haverá maior glória para esta casa, agora dos versos 8 e 9, e assim estaremos encerrando o nosso estudo desta lição. Agora, indo para a nossa introdução, vamos estar considerando o texto em pauta. Continuando a considerar os problemas do povo de Deus, nos tempos de Ageu, veremos que a segunda causa para o abandono da obra de Deus é o desencorajamento do povo. Este se manifestava por conta da pobreza do povo e das lembranças de tempos melhores do que aqueles que estavam vivendo. No entanto, a exortação de Deus era para que olhassem adiante, porque nenhum trabalho para Deus é em vão, mas terá excelentes resultados. Isso colocado, vamos estar considerando que a lição anterior, capítulo 1 de Ageu, temos Deus expondo ao povo uma coisa que estava sem uma ordem devida, que era o povo priorizar, construir, melhorar e ter algum conforto em suas casas particulares, mas a casa de Deus ficou deixada ao lado. Primeiro, que Deus é grande, e eles já foram libertos do cativeiro com uma condição, determinação de Deus e do imperador Ciro, de que reconstruíssem a cidade e reconstruíssem
o templo. Muito bem, se não estavam construindo o templo ou reconstruindo, estava fora daquilo que estava ordenado, vamos dizer assim, como que uma condição ou razão pelo que foram libertos do domínio do Império Medo-Persa, que os tinha em cativeiro, agora livres e servindo ao Império Medo-Persa. Mas a casa estava parada. E Deus requer isso, precisa agir nisso, porque o interesse de Deus é grande por causa da continuidade da obra. Muito bem, e o nosso assunto vai falar desse momento difícil. Assim, passando à frente, o nosso texto primeiro, no primeiro subtítulo, a presente casa era como nada em comparação à primeira. Coloquemos alguns itens para nós estarmos entendendo bem isso, mas vamos ler o texto em si. Verso 1: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, sim, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Quem está falando essa expressão é o próprio Deus. A casa que eles estavam ali para reconstruírem, a casa de Deus, o templo de Deus, era insignificante em relação àquilo que Salomão tinha feito no passado, ou a riqueza mesmo, até do tabernáculo levantado por Moisés no deserto, porque agora não tinha nada de riqueza e o povo estava empobrecido. Mas a palavra é esta: quem viu aquele primeiro templo? Porque se fala assim, lembremos, o cativeiro durou 70 anos, e o cativeiro não foi de uma vez, deslocaram-se para a Babilônia e depois livres com 70 anos de cativeiro. O cativeiro se deu em partes, sim, por levas, várias levas, desde um primeiro momento com Zedequias assumindo o trono, em que muitos milhares foram levados para a Babilônia, mas depois em outras visitas de Nabucodonosor, mais gente era levado para o cativeiro, em particular quando tudo foi destruído por causa de rebelião do povo contra Nabucodonosor. E assim, quanto tempo o cativeiro? 70, mas muitos foram para o cativeiro, ficaram 70 anos, estão voltando, com quantos anos agora? 80? 90? Então teriam saído, os que tinham 80 anos ou 90 anos saíram de Jerusalém já com 10, 20 anos, sim, e com isso lembram-se da glória daquele tempo passado, a grandiosidade do templo de Salomão. E agora, o que era aquela casa ali construída depois do cativeiro? Nada. Então lembre-se, havia gente nova que não sabia de nada, e gente antiga com mais de 70 anos que chegou a ver aquele templo de Salomão. Continuemos e vamos para o primeiro parágrafo dessa nossa lição. No subtítulo, a presente casa era como nada em comparação à primeira. Nosso material de classe apresenta o seguinte dizer: havendo sido lançados os alicerces do templo, os sacerdotes, assim como os levitas,
se posicionaram para louvar a majestade santa do Senhor. Então todo o povo começa a chorar de alegria, porque o Senhor lhes havia concedido voltarem a Jerusalém para o adorarem na sua casa. Contudo, os mais velhos começaram a chorar de tristeza, na comparação do que estavam vendo agora com o que haviam contemplado nos dias passados. A riqueza do templo construído por Salomão e a simplicidade daquele templo que estava começando, somente com os fundamentos colocados. Muito bem, mas vamos entender bem esse particular. Voltando a Esdras, que é onde temos algo falado sobre esse tempo anterior a Ageu, tempo em que os que voltaram do cativeiro começaram a trabalhar, fizeram primeiramente o altar para cultuarem a Deus ou apresentarem sacrifícios, e no capítulo 3 nós temos algumas colocações. Verso 10 até 13, está escrito assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Continuando, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. E o verso 13, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Consideremos esse particular, um momento só, e entretanto dois sentimentos: os velhos lamentando a glória de um tempo passado, e os novos que não viram o tempo passado já se contentavam em estar livres, estarem em Jerusalém, estarem ali procurando colocar o fundamento da casa do Senhor, e com a ideia de que agora podem com liberdade cantar a Deus, louvar a Deus. Então, dois sentimentos, dois choros, um de tristeza e um de alegria, mas a expressão da alegria é muito maior. Agora, pensemos bem que momento difícil que deveria ser esse para uns, e na verdade Deus ajudando os novos, porque não tinham nada para trás para comparar, estavam com os olhos esperançosos num futuro que Deus certamente poderia trazer diferente daquele instante que ali estava. Se considerarmos o templo antigo que Salomão fez, Salomão era sábio, mais sábio que todos os homens da época. Salomão era rico, Salomão tinha quantos trabalhadores? Se tomarmos, por exemplo, em 2 Crônicas, nós temos lá o registro de trabalhadores, só na montanha 80 mil, buscando 30 mil no Líbano, e fazendo o transporte dos carreteiros 70 mil, só eu 150, 180 mil trabalhadores. Agora, o que tinha ali em Jerusalém nesse momento?
uns poucos milhares de alguns velhos, criança, todo mundo pobre, voltando de um cativeiro. Mas estão ali para fazer a obra. E continuando, para aqueles que falaram do templo antigo, a rainha de Sabá veio e admirou-se da glória de Salomão, da sua sabedoria, e pelo palácio, pelo templo, ficou fora de si, de ver tanta organização e tanta precisão, tanta beleza e etc. Os velhos viram aquilo, e agora olhe para a casa atual, que tristeza que estava sendo, em tamanho, em pedras, em quantidade de trabalhadores, tudo isso. Era de fato uma grande lamentação, mas Deus estava falando com eles dentro daquilo que vimos no texto original, texto do nosso estudo, que é Deus incentivando-os, que deveriam fazer a casa. Era algo que era plano seu, e a palavra estou convosco já seria o suficiente. Não fala de ouro, não fala de prata, nem de bronze e etc., que era em grande quantidade no tempo passado. Agora, pouca gente construindo. O que poderíamos dizer mais desse assunto? Certamente não era nada fácil, porque no tempo de Salomão, quando construíram, houve milhares de cantores, instrumentistas em grande quantidade, e Deus falando com Salomão, e Deus mandando fogo do céu, e queimando os holocaustos e tudo mais. E aqui a gente vai ler em Ageu, nada, nenhuma expressão de glória, nada, somente aquilo que era uma pobreza. Mas vamos lembrar que Jesus, quando nasceu, nasceu no palácio, nem em berço de ouro, nem de marfim. Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, e o seu leito, o seu bercinho, foi o coxo, lugar de alimentação dos animais. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso naquela simplicidade. Mas em tela temos o nosso segundo parágrafo desse subtítulo. A presente casa era como nada em comparação à primeira. Muito bem. Assim, podemos estar considerando ainda o texto. Aqui vale a pena lembrar a exortação do pregador: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Não há possibilidade de mudar o passado, por isso devemos sempre aproveitar as novas oportunidades que o Senhor nos dá, a fim de evitarmos os mesmos erros já cometidos. Dessa forma, é sempre bom lembrar-se das misericórdias do Senhor. E uma coisa ficou certa: com o terrível castigo do cativeiro, atentemos bem para isso, depois dessa ocasião, nunca mais Israel fez ídolos. Lendo os profetas pós-cativeiro e entrando no Novo Testamento, não se fala de um ídolo em Israel, nenhuma figura em Israel. E até hoje, se for em Israel, os judeus que estão lá como judeus, formando essa nação como de Israel, na aparência dos homens, na visibilidade dos homens, não tem ídolos. Mas, irmão Afonso, eu já fui lá e vi ídolos, eu já vi na internet ídolos. Pode ver, não é dos israelitas. Para vergonha nossa, são de cristãos que estão entrando no erro que o antigo Israel entrou, desviando de Deus e prostrando-se, servindo, inclinando-se, adorando a coisas que são
imagens, quer seja de homens ou não, quer seja de ouro, de pedra, de madeira ou não, mas estão dentro da transgressão do segundo mandamento, né? Quando Deus disse bem claro: não farás para ti imagem alguma, nem do que está no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, não a servirás e nem te inclinarás diante dela. Pronto. Um dos pontos também da tentação de Jesus, que Satanás quis que Jesus fosse conduzido a adorá-lo, é apresentar a glória do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A resposta de Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Pronto. Mas naquele tempo já tínhamos isso. Mudou, está tudo pobre, mas não tem idolatria. Já é um ponto básico. E Deus diz na ocasião, através de Ageu: eu sou com vocês, tenham ânimo em reconstruir o templo. Isso que nós precisamos entender. Era o maior, mas não teve fogo, irmão. Não teve fogo, não teve alguma proclamação em mistério, mas teve uma palavra simples, direta de Ageu: eu sou com vocês, busquem madeira, busquem pedra, construam a casa, e eu me alegrarei na obra que estão fazendo. Pronto, acabou. Agora, não ficar olhando o passado e não atentando para a nova oportunidade não é sabedoria. Mas olhar para a frente, se tem alguma coisa do passado de conhecimento, vão tomar como lição. E mais ainda, o que Deus pode fazer, que Deus do pouco pode fazer o muito. E a glória está não na aparência, mas no objetivo que Deus tem, e que na verdade vai ser uma grande glória, mas só nos lugares celestiais. E aqui tudo é figura, coisas que passam, mas aquilo que é invisível será o duradouro, e é onde nós estaremos para desfrutar por toda a eternidade. Muito bem, continuemos um pouco mais, entrando no subtítulo 2, exortação a trabalhar em vista da promessa. O título é referente aos versos 4 a 7, e que lemos nas Sagradas Escrituras e na versão corrigida: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Então pronto, mais uma vez o Senhor vem, tendo Ele mesmo dito que aquela casa era pobre, agora Ele mesmo diz: esforçai-vos, eu sou convosco, desde quando saí da terra do Egito, disse isso, torno a dizer: sou convosco, e farei algo tremendo, abalarei tudo, céus e terra, sim, encherei esta casa de glória. É a palavra de Deus. Então, havia no projeto de Deus uma ocasião ou um plano de ter uma grande glória sendo derramada naquela casa tão simples como ali se apresentava. Ou seja, o que Deus queria fazer não mostrou nenhum indício agora, nem derramando um fogo do céu, mas entretanto Ele falou: ia tremer tudo. Para construir a casa que Salomão fez, não houve tremor, a não ser umas batidas de martelo lá das montanhas, ou o serrote trabalhando na madeira, e isso longe, nada em Jerusalém. Em Jerusalém não houve barulho nem poeira nenhuma, tudo vinha pronto e se colocava
no lugar certinho, tudo conduzido à sua posição exata. Agora, vão entender, Deus queria, sim, tremer tudo, de algo especial que viria, e nós veremos ainda nessa lição sobre isso. Assim, entrando no primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, exortação a trabalhar em vista da promessa, uma grande glória, algo que ia abalar todas as nações. E o texto aí em tela diz: um dos principais erros cometidos pelo povo antes do cativeiro havia sido a confiança depositada no templo, pois o edifício era motivo de orgulho para a nação, mas ao mesmo tempo em que amavam e juravam por aquela casa, eles se esqueceram de Deus. Agora o Senhor estabelece um enorme contraste, sim, um enorme contraste entre a aparência deste e do primeiro templo, para que em sua adoração eles pudessem se voltar apenas para Ele, Deus, e não para os ornamentos materiais daquela casa. Com isso também se mostrava ao povo a sua incapacidade e limitações para a realização daquela obra. Eles deveriam confiar mais em Deus, que os havia libertado da escravidão e do cativeiro, e que era o mais importante. Mas continuemos e consideremos esse particular. Sim, amar o templo e não a Deus, sim, era o grande perigo que Deus agora estava tirando deles. Eles fizeram um templo suntuoso, grandioso, glorioso, sim, pela mão de Salomão, mas com o passar do tempo, a ênfase não era o Deus que glorificava e que deu possibilidade de construírem aquilo, mas era o templo em si, e Deus, que era o principal, não era lembrado. Por isso todo mundo falava templo de Deus, mas profanavam com ídolos, com maus comportamentos, com opressão do povo. E chegou o tempo que Deus falou para Ezequiel: não habitarei mais aqui. E Ezequiel viu os querubins levantando o trono de Deus e retirando-se de Jerusalém. Foi o que aconteceu. Mas consideremos ainda, temos um texto em Jeremias muito importante, que mostra esse particular. Jeremias, sim, no capítulo 7. Podemos abrir e estar fazendo juntos esta leitura. Jeremias estava falando ao povo, naturalmente, como muitos outros profetas, exortando-os a ficar dentro do projeto de Deus, de ficar nos mandamentos de Deus, de sim viver segundo os princípios de Deus, os seus estatutos, mas o povo sempre errando. E chegou o tempo agora em que a cidade está sendo cercada por Nabucodonosor, e todo mundo achando que Nabucodonosor não vai vencer, que não vai conquistar a cidade. Mas Deus está reclamando há muito tempo, desde Miqueias, outros profetas já falaram que Deus estava aborrecido, e em Salmo nós temos que Deus não tinha prazer nos sacrifícios que ali se faziam e no ajuntamento do povo, porque sempre vinham com os corações desconcertados, estavam empolgados com a suntuosidade, com os rituais solenes e outras coisas, mas a Deus mesmo não estavam buscando, nem servindo, nem andando nos seus caminhos. E Jeremias falou bem claro: vai ser destruído essa cidade, destruída a cidade e o templo, porque Deus não queria mais saber dele, porque estava profanado. O verso
1-4 diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Então muitos vinham sim para adorar a Deus. E verso 3: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Onde estava a visão e a confiança dos homens? No templo. E onde foi pronunciada o nome de Deus aqui? Bem diferente de uns poucos anos atrás, quando Ezequias, no tempo de Isaías, vindo a ameaça da Assíria, correram para o templo para orar, para jejuar, e se colocaram em cima das muralhas com a orientação do rei: não respondam nada, fiquem calados e esperai naquilo que Deus vai fazer. A nossa confiança está em Deus. Diferente aqui no tempo de Jeremias, o povo, os sacerdotes, vendo o exército, imaginar assim, de Nabucodonosor se posicionando, olhar o templo. Isso aqui foi feito por Salomão, isso aqui é a casa de Deus, não vai acontecer nada aqui. Aí Deus fala desse particular, e dizendo ao povo mais forte ainda, né? Pecam, fazem tantas transgressões lá fora, depois vem para minha casa. Quem vos chamou a vir ao meu santuário? Sou eu por acaso, ou é esta casa um covil de ladrões, de malfeitores? Então Deus diz: não fazei isto. Vindo para cá, para esse sentido, não serve a Deus, e se gloria ou confia no templo, não está certo. E Jeremias falou duramente: não ficará pedra sobre pedra, ainda que essa palavra foi Jesus que disse. Mas os profetas, além de Jeremias, também disseram que as pedras do templo seriam roladas morro abaixo. Então, aí está. Será que hoje muitos não estão presos a um templo, a uma instituição religiosa, a alguma coisa visível, em vez de estar verdadeiramente confiados em Deus? Precisamos estar atentos assim. É idolatria. Por acaso o cristianismo, de um modo geral, está seguindo Deus ou está seguindo segmentos diversos e leis humanas? Precisamos estar atentos. Qual a maior religião cristã no mundo? Ela está obedecendo os 10 mandamentos ou não está na mesma transgressão do tempo anterior ao cativeiro, em que o povo tinha ídolos de monte? Conforme diz a palavra, tinha mais templos e altares aos ídolos do que as ruas de Jerusalém. Não é assim também na nossa cidade hoje? Não é no meio de muitas cidades cristãs? Temos ídolos e ídolos, ou seja, alguns que são servidos, diante dos quais se inclinam e não verdadeiramente a Deus. Portanto, precisamos ter cuidado. Perigo é o mesmo no tempo de hoje. Mas continuemos no segundo parágrafo que aí temos. Sim, quando se coloca para nós o texto que diz: ademais, desde que saíram do Egito, o Senhor já habitava entre o povo sem a necessidade de qualquer templo, o santuário servindo apenas como um símbolo da sua presença entre os israelitas. O Senhor se fazia presente pelo seu Espírito, dando-lhes segurança, livramento, providências, de modo que não tivessem falta de nada.
Eles deveriam saber que mais importante do que um templo suntuoso era a promessa de que Deus habitaria entre eles, promessa da qual haviam se esquecido. Essa promessa está em Êxodo capítulo 25, verso 8, e que é essa expressão mesmo, que Deus estaria com o povo, habitaria entre eles num tabernáculo que pediu para que fosse levantado. E isso de manhã, de tarde, de noite, em todos os dias, Deus presente com eles. E que foi a construção? Cortinas, pano estendido como pátio e uma tenda, na qual Deus habitava no meio deles. O importante então era isso, era Deus no meio deles, o que eles estavam esquecendo. Mas consideremos ainda dentro dessas colocações que Deus mesmo podia ter falado com eles sobre, vou falar o templo de Salomão, que o próprio Salomão disse: que é esta casa para ti, sendo que o Senhor é o dono dos céus e da terra, e o teu Espírito preenche todo o universo? Que é esta casa? Se Salomão, que fez a casa com riqueza e sabedoria, entendia que aquilo não era nada diante da verdade ou presença do próprio Deus. Se Salomão disse isso, que aquela casa não era nada, entendendo a grandeza de Deus, então precisávamos perceber que a vantagem não estava no templo, na qualidade. Tanto assim que, além desse particular que temos da tenda que Moisés construiu, ou o próprio Salomão, não vendo tanta dignidade naquele templo ao ponto daquilo que Deus de fato merecia, depois temos o santuário. Não existe mais santuário, porque em Siló foi destruído o santuário, mas Deus estava com o povo do mesmo jeito. E quando a arca, ficou só a arca de todo aquele templo, aquela riqueza do templo de Moisés, na casa de um homem, Abimeleque, pois é, Deus abençoou a casa, e todo mundo entendeu: Deus está conosco, Deus está conosco. Mas qual a tenda dele? Não, ele foi abrigado lá às pressas. Não Deus, mas a arca, que representa a presença de Deus, na casa de um homem. E Deus reclamou? Deus calado. Deus calado. E nesse tempo, no tempo, os profetas falando, Davi sendo levantado, uma glória a Israel, e a arca na casa de alguém. Nem era um lugar próprio. E Davi, incomodado, leva a arca para Jerusalém e coloca numa tenda em Jerusalém. Até que lhe veio aquela preocupação que já temos falado anteriormente: mas eu, homem, habitando em um palácio com tanta grandeza e luxo, e Deus numa tenda? Está errado, está errado. Se é morada de Deus, ainda que seja representativo, não pode ser assim: farei uma casa a Deus. Entretanto, Deus diz: você não, mas seu filho Salomão irá fazer. E assim tem a continuidade. Mas Deus não reclamou, Deus não pediu, é que alguém acordou. Deus é muito magnífico para estar em qualquer lugar. Vamos procurar um pouco mais de nobreza para a casa de Deus. Observe isso. E depois nós temos a continuidade, quando Deus mesmo diz: eu sou o alto e o sublime, eu habito no alto e sublime lugar. Essa é a grandiosidade de Deus. É aqui que Ele mora? Numa casa que possamos fazer? Não, Ele habita no alto e sublime lugar, na plenitude, alguma posição do céu. Mas depois Ele diz: mas habito também com contrito, com abatido, para esforçar esse abatido, para animar esse contrito. Ou seja, Deus nunca observou isso que os homens observam.
E ainda quando Jesus, já falamos, vem a este mundo, qual era o berço dele mesmo? Uma manjedoura, um coxinho de animais, e não reclamou, e nem teve isso por menos. Tanto que, para a gente entender a sublimidade de Deus, não no visível, no aparente, mas na realidade de um ser todo-poderoso presente, é que o coral celestial vem anunciando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. É nascido o Messias e está em Belém e deitado, enrolado em paninhos, numa manjedoura. E reis lá do Oriente saem e vêm a Jerusalém e vão encontrar Jesus na humildade de uma casa e se prostram e o adoram. Mas se olhar, é na casa que José, que não era rico, tinha alugado em Belém após o censo, porque antes não tinha lugar na cidade, mas depois que o povo voltou para onde habitava, aí ele conseguiu uma casa onde estava com Maria e o recém-nascido Jesus. Onde está? A glória deste rei está em si mesmo, e quem o entende vem de longe e o adora. Não só os magos como os pastores, não observando o local nem a roupagem, não, sabendo que ali está aquele que é o enviado por Deus. Observe, a visão não está naquilo que os olhos carnais veem, mas naquilo que a fé aponta para eles ser, o que é a glória de Deus. Mas continuemos e entendamos que aqui é dito: virá o desejado das nações. E vamos continuar a nossa lição. No subtítulo 3, subtítulo esse que diz: haverá maior glória para esta casa. E os versos são 8 e 9 no texto bíblico. E leio: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e este lugar, ou neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Como é que disse o verso anterior, verso 7? Virá o desejado das nações. O que mais diz os versos anteriores? Abalarei, tremerei tudo. E aqui virá o desejado das nações, o prometido, o libertador, o redentor, o rei, filho de Davi, aquele que reinará para sempre, na palavra dos profetas, estaria chegando. Muito bem, assim continuando a nossa lição, nesse subtítulo 3, haverá a maior glória para esta casa. No primeiro parágrafo, nós temos o texto que está em tela e diz: o Senhor diz para o povo que a simplicidade daquela casa não era por falta de recursos, afinal os recursos de Deus não se esgotam. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Com esta afirmativa, o profeta quer dizer que, se fosse da sua vontade, Deus proveria os recursos necessários para uma construção luxuosa, até mais que o primeiro templo. Porém, o projeto de Deus era tirar a atenção do povo para o aspecto físico das coisas e conduzi-lo ao mais excelente, que é o espiritual. Esta é a mensagem central. Daí a importância do contraste entre a primeira e a última casa. Atentemos para isso, irmão. Agora vamos olhar para Jesus. Vamos imaginar que nós estamos no tempo de Pedro, Tiago e João, olhando Jesus pregando, caminhando, fazendo alguma coisa. Olhamos para ele. Qual era o aspecto diante dos nossos olhos? Isaías descreve no capítulo 52, entra no capítulo 53,
Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores e acostumado aos trabalhos, pelo que muitos desprezaram. É o Messias? É o rei, filho de Davi? Que aspecto é esse? De Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? E pronto, já rejeitaram Jesus por aquilo que viam com seus olhos. Que coisa feia. Agora vamos observar que alguns homens não querem saber. Chegaram em Jesus, recebiam o benefício dele, já se prostravam adorando, reconhecendo nele o Messias. O aspecto não era dos melhores, não era nenhum artista de televisão ou de cinema, não era nada suntuoso, era um homem comum, mas o que ele fazia, pronto, já tocava no coração de muitos que se prostraram diante dele. Já reconheciam. Vamos ver, por exemplo, Natanael, a narrativa que temos no Evangelho de João. Filipe foi lá e falou com ele, desse jeito: achamos o Messias, que é o Cristo, e é Jesus de Nazaré. Tá bom, Nazaré, poderia Natanael dizer, mas vem ver se ele não acreditava, descrevendo Jesus como Messias, ainda mais falando que era de Nazaré. Mas a palavra de Filipe para ele foi: vem e vê. Pronto, lá foi Natanael encontrar-se com Jesus, conduzido assim por Filipe. E quando Jesus vê Natanael, diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus o vê chegar e testifica da sua personalidade como um homem exemplar diante de Deus. Natanael se espanta e fala com Jesus: mas de onde me conheces? De onde me conheces? E Jesus diz para ele: eu te vi quando Felipe ia encontrar contigo debaixo, aí não lembrei se é uma figueira ou alguma árvore qualquer. Eu te vi quando Felipe falava contigo. Ele para e se prostra diante de Jesus, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Mas por quê? Jesus pergunta: por quê? Só porque eu disse que te vi antes de Felipe encontrar contigo, ou quando falava contigo? Pronto. Mas coisas maiores verás. Então o que Natanael entendeu? O que ele fazia lá debaixo daquela árvore? O que ele pensava? Ou orava a Deus? Não sei. Mas quando Jesus disse que o via quando estava debaixo da árvore, para Natanael foi tudo. Esse é o Filho de Deus. Se prostra. E Jesus é o mesmo, sem aparência externa nenhuma. Mas Natanael reconheceu: ele me viu quando eu estava debaixo daquela árvore. E o resto só Deus sabe. E o Filipe, o que conversava, o que pensava, Filipe, só Deus sabe. E Jesus declara: eu te vi. Foi o suficiente. Então, irmãos, observem isso, Não era a expressão externa, não deve ser a expressão externa que deve nos comover, mas a presença de uma verdade de Deus ou do Espírito de Deus naquilo, na obra, na pessoa que temos diante de nós. E é o que Deus está falando nessa situação. A casa não é nada, mas haverá maior glória. A importância do que virá ali é muito maior. E um contraste Deus provocou para ninguém ficar no visível, no aparente, mas naquilo que é real, que tão somente os olhos da fé podem revelar. Muito bem, continuando, nesse subtítulo 3, haverá maior glória para esta casa. O texto é longo no nosso material de classe, por isso estou repartindo aqui esse segundo parágrafo do subtítulo 3 em duas partes, parte A e parte B. Então, segundo parágrafo, inicialmente, é importante notar que o texto não diz primeira e segunda casa, e sim primeira e última
E essa não é uma colocação óbvia e desnecessária. Por primeira casa, o texto se refere não apenas ao templo construído por Salomão, mas todas as demais construções físicas designadas como casa de Deus, como o tabernáculo, e naquela ocasião o templo que estava sendo construído por Zorobabel, e depois o de Herodes, que na verdade foi uma ampliação do mesmo. Paremos. O que eu quero dizer nesse segundo parágrafo, nessa primeira parte do parágrafo? Deus não usou uma palavra incorreta, primeira casa e segunda casa. Ele fala de uma última casa, porque quanto ao que estavam construindo, Zorobabel e outros, não era a primeira. Qual foi a primeira casa de Deus? Vamos colocar lá atrás. Sim, o tabernáculo no deserto. Segundo, a tenda de Davi. Pulei a casa de Abimeleque. Então já são 3. Agora o templo de Salomão é o 4. E o que estavam construindo seria o 5º templo. Mas o Senhor não fala de 2º, 3º, 4º nem 5º, fala primeira casa, que é justamente a casa que os homens colocam para Deus morar, casa feita por mãos de homens. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª, etc. Não interessa, tudo isso é casa feita por homens. Depois vem a palavra: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É para impactar, irmãos, para a gente entender que, por que está dizendo? Porque casa de Deus, muitas foram construídas, e atualmente estão falando muito de um 3º templo em Jerusalém, que não será 3º, será a primeira casa, o máximo que os homens podem fazer, algo visível, onde Deus mora, e que na verdade não mora, porque Deus não mora em templos feitos por mãos de homens. Então é um dito e não dito, porque é para acordar que é uma representação e não a realidade. Atentem bem para isto. E com essa ideia de um 3º templo, vão errar outra vez, porque vão construir um templo, se construírem. Não sei se estarei aqui, creio que não, mas não é vontade de Deus, porque Deus já falou para a mulher samaritana: o lugar de adorar a Deus não será em Jerusalém, e nem em Samaria, e nem em qualquer outro lugar, porque Deus é Espírito, e busca os que adoram em verdade e em Espírito. Ou seja, saída da coisa visível e coisa feita por mãos de homens, para ir buscar aquilo que é de Deus na verdade. Precisamos estar atentos a essas colocações que Deus coloca para nós. Mas continuemos. Primeira casa e última casa. Não existe para Deus uma segunda, nem uma terceira, nem uma quarta, nem uma quinta. Repito, porque como casa de Deus já houve a do deserto com Moisés, já houve, vamos dizer assim, aquela que depois Davi coloca em Jerusalém, as casas durante a destruição de Siló e do seu tabernáculo, depois a casa de Salomão, e depois esta de Zorobabel, e depois a que Herodes ampliou e adornou. Para Deus não tem primeiro, segundo, terceiro nem quarto, é a primeira e a última. E qual é a última? Vamos continuar no nosso texto. Aí no segundo parágrafo do 3º subtítulo: haverá maior glória para esta casa. E lemos o texto: e por última casa, entendemos, precisamos entender, tratar-se do que seria edificado por Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição, o verdadeiro santuário, não edificado por mãos humanas, e que é a igreja, o corpo espiritual de Cristo, onde está a verdadeira presença de Deus em espírito. Tudo o que se
identificava, ou que vier a se identificar depois disso, abre parênteses, até o chamado terceiro templo em Jerusalém, dizendo que é futuro, com essa primeira casa já foi destruído e não mais existe, ou não terá validade nenhuma no futuro. Entre parênteses e fecha de novo. A última casa, contudo, uma vez levantada, permanecerá de pé para sempre e não poderá jamais ser destruída, assim como nenhum imundo nela não pisará. Então observe bem, Deus está falando de uma casa e outra casa, uma primeira e uma última. Uma primeira construída por homens, a primeira B, a primeira C, D, E, F, quantas casas quiserem construir para Deus, e a verdadeira casa, a habitação de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso que nós precisamos entender. Terceiro templo em Jerusalém é absurdo, é voltar às figuras e anular a obra grandiosíssima que é o templo de Deus, onde temos a igreja, morada de Deus, no sentido dele ser a cabeça e nós os membros deste corpo, ordem, natureza, tudo espiritual. Assim vejamos na Bíblia Sagrada, Jesus mesmo em João capítulo 2, quando estava tratando com os homens sobre o que é templo de Deus, sim, nós temos a colocação daqueles homens quando falavam com Jesus. No versos 19 a 22, leiamos aí, está escrito assim. Vamos atentar primeiro esta expressão. Verso 19: Jesus respondeu e disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Paremos um pouco, vamos entender algo aqui. Jesus, no zelo dele pela casa de Deus ali em Jerusalém, no tempo que ele estava conosco em carne, ele expulsou os vendilhões, derribou as mesas dos cambistas e etc, etc, etc. E o pessoal perguntou: com que autoridade faz isso? Que sinal tens? Que poder tens? E Jesus disse: derribai esta casa e em 3 dias a levantarei. Verso 20 vai dizer: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus aqui se apresentava como templo de Deus. Jesus, morada do Espírito de Deus, não uma porção pequena, conforme está escrito em outro lugar, porque Deus derramou para ele a plenitude do seu Espírito, não por medida, como poderia ser para cada um de nós, como Elias tinha uma medida e Eliseu pediu medida dobrada, mas Jesus é sem limite. Jesus é, sim, o templo do Espírito Santo, o templo do verdadeiro Deus, que seria morto, mas ao terceiro dia levantaria. Esse seria o grande sinal, e é essa última casa, e é a casa eterna, morada de Deus e morada nossa. Em que sentido? Que Ele é a cabeça e nós somos algum membro de uma célula dessa organismo espiritual que assim existe. Nós não vemos, não está na carne, está no espírito, mas vamos entender, nós somos uma partezinha do corpo de Jesus, onde está a plenitude da divindade, disse Paulo, plenitude de Deus ali presente. Muito bem, vendo mais ainda, Apocalipse, no capítulo 21, o que temos em Apocalipse? Sim, é quando chegamos na plenitude dos fatos,
na realidade eterna dos lugares celestiais. E como se diz ali, então, no capítulo 21, no verso 1 a 3, inicialmente: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha aí, onde é que está o verdadeiro templo? O último templo, a última casa é a celestial, essa é a última, as outras são a primeira. O quê? Que isso significa aquilo que os homens podem fazer, onde Deus habitou em figura, mas na verdade não habitou, porque Deus não habita em casa feita por mãos de homens, mas só naquilo que Ele fez. E nós somos obra da mão de Deus, vivos pelo Espírito de Deus. Assim, vamos entender mais, verso 10. Quando diz o verso 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Não descia na terra, descia para a visão de João. Continuando ainda, deixe-me ver mais um verso, 22. E nela, na cidade, não vi templo. Não vi templo. João diz, olhando, estando lá no céu, arrebatado em lugares altíssimos. Não vi templo, verso 22, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pronto. Aí está a última casa. Um templo, que na verdade é vivo. Agora vamos recuar um pouquinho a figuras humanas, mais bonitas. Quando é Pedro, uma pessoa não formada, doutorada, mas ela vai dizer, ou a pessoa de Pedro vai dizer para nós, que nós somos pedras vivas, lançadas sob o fundamento colocado, que é Cristo Jesus. Pedra de esquina, na verdade rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus, onde nós, como paredes, vamos dizer assim, tijolos, pedras vivas, somos edificados, casa de Deus. Dá para entender isso? É aquilo que foi feito no princípio. Deus criou o homem, este ser, e assoprou nele o seu espírito, ou seja, Deus entrou nas narinas do boneco e deu vida à plenitude daquele boneco, passou a morar em Adão. E vai mais Jesus depois dizer que quem crê nele, quem andar nos seus mandamentos, e outras expressões mais, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então cada um daqueles que aceita Jesus, se coloca à disposição de Deus, passa a ser morada de Deus, não na carne só nesse aspecto, isso aqui estendemos para aquilo que é de ordem espiritual, porque seremos, como disse, em modelo, célula da grandiosidade da pessoa, do próprio Deus, seremos parte dele. Por isso que Jesus sede um, como eu e o Pai somos um. Vós em mim e eu no Pai, é a unidade que vai existir na eternidade. Foge daquilo que é natural e entra naquilo que é espiritual, ou seja, casa viva, morada de Deus, e que somos nós. É como se pudéssemos olhar para as paredes celestiais lá no céu, que também não é bem assim, né? Só uma pequena figura, ilustração aqui, e estaríamos olhando tudo isso aí com vida, todos seres vivos, formando todos esses vitrôs, todos esses detalhes, vidro, parede, etc. Tudo vivo, vivo, vivo.
e nós ali colocados, sendo morada de Deus. Será que me fiz entender? Nós moramos em tijolos e pedras inertes, mas Deus mora naquilo que é vivo, e nós somos essas pedras. Entendamos isto. Mas, continuando, aí está a nossa lição, número 12. Uma grande glória é anunciada. Qual é a glória? Virá o desejado das nações. Palavra essa que também está falada em Malaquias, capítulo 3, ao dizer que de repente virá ao seu templo o Senhor, o anjo do concerto que vós desejais. Capítulo 3 de Malaquias, verso 1, 2 e 3. Ou seja, tudo anunciado, mas na ordem espiritual, e os homens estavam olhando a ordem material. Vou colocar mais uma coisa que lembrei agora. Quando o exército romano cercou Jerusalém para destruir, muitos correram para dentro do templo, achando que dentro do templo em Jerusalém estariam salvos, que é templo de Deus, igualzinho no templo de Jeremias. Mas Deus já tinha dito que não é mais a sua casa e nem estaria mais num templo de figuras. Ele não mora em casa feita por mãos de homens. E o templo foi destruído com quem estava dentro, com o ouro que foi derretido, e a pedra sobre pedra foi roladas, não ficando nada ali, porque os romanos destruíram tudo com grande ódio e cobiça para ver se tinha tesouro debaixo daquelas pedras. Vamos entender tudo isso. E na nossa conclusão, o povo de Deus deve sempre andar por fé e não por vista. Nunca deve julgar o agir de Deus por aquilo que observa, pois Ele prometeu que estará presente todos os dias, mesmo havendo dificuldades. E há promessa ainda maior de que um dia haverá apenas um povo diante do Senhor para sempre. Portanto, não perca a coragem, não percamos a coragem e o ânimo, e trabalhemos na obra enquanto é dia. Guardemos bem isso, irmãos. De todas as coisas faladas, Deus sempre quis isso mesmo, termos com Ele eternamente, sendo morada do seu Espírito, ou formando com Ele um corpo, que é a realidade daquilo que é espiritual e eterno, que nós não entendemos direito, porque não vem à nossa mente. Paulo disse que olho nenhum contemplou, nem subiu à imaginação do homem o que Deus tem para nós. E a palavra na carta de João, no capítulo 3, outra vez se fala assim, desta forma. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A realidade hoje, a gente olha para nós mesmos no espelho, não parece que eu sou de Deus, nem que tenho uma natureza divina e que vou morar no céu. Mas é aparência agora, não fique preso na aparência. Deus nos tem chamado em Cristo Jesus para sermos filhos dele e para estarmos com ele na eternidade. Por enquanto, carne e osso sem aparência, mas logo quando Jesus vier e se manifestar, nós também seremos manifestos naquilo que verdadeiramente Deus tem operado em nós. Porque começando na ressurreição do último dia, já seremos revestidos com um corpo celestial, incorruptível, imortal, e já
com capacidade de subir ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens e dali para a eternidade. Vamos entender isso. Muita gente está colocando o reino de Deus na terra, achando que Jesus vem para reinar na terra. Jesus não é carne, não é físico, é espírito. Ele vem nas nuvens para levar os seus. Aí termina tudo. E vamos estar atentos a isso. Ah, mas não tem anticristo para vir? Ah, mas não tem um milênio para vir? E não tem... Irmãos, está escrito, Jesus virá outra vez e nos levará para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Muitos estão colocando muitas coisas para depois que Jesus vier nas nuvens, mas não tem mais nada. É mais falta de entendimento nosso. Jesus virá e nos levará, ou seja, a plenitude será somente a celestial. E se vemos em Coríntios capítulo 15, quando Jesus vier e nos arrebatar, aí virá o fim de tudo isso que é aparente, que é físico, e só existirá o eterno, o que agora é invisível, mas é a verdade e realidade das coisas do céu. Assim, terminamos nossa lição considerando os nossos 3 subtítulos, que têm sido: a presente casa era como nada em comparação à primeira, a exortação a trabalhar em vista da promessa, e terceiro, haverá maior glória para esta casa. Qual casa? Aí, 2 situações. É a física, só se for pela presença de Jesus. É a última? Certamente é a última, porque já é eterna. Assim que Deus nos abençoe, sabendo que nós temos um texto áureo que devemos estar guardando. Ora, pois, força-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, verso 4. Esta palavra deste texto áureo serve para hoje, para nós nos animarmos, ainda que tenha pandemia e tanta coisa esquisita neste mundo. Mas vamos colocar isso para nós como verdade, porque estamos ainda na construção do templo de Deus, que é cada um de nós edificando-se a si mesmo, para ser então esta morada de Deus na eternidade. E assim encerramos a nossa lição, e Deus continue abençoando os amados irmãos. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar
no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.